Olá, quinto ano, vamos para a nossa aula de geografia e hoje nós iremos estudar sobre as cidades e as suas funções. Durante os estudos das aulas passadas sobre cada região do Brasil, pudemos constatar que a maioria da população brasileira vive em cidades. Por que isso acontece? Será que é assim em outros lugares do mundo? Nesta aula estudaremos um pouco sobre as cidades e suas funções. O mundo urbano. A cidade é um espaço repleto por práticas comerciais, industriais e de prestação de serviços. É o espaço onde se concentra grandes construções, como prédios, casas, rodovias, ferrovias, etc. Conforme vimos nas aulas anteriores sobre as regiões do Brasil, a população brasileira é majoritariamente urbana. Assim também vive a maior parte da população mundial. As grandes cidades são intensas, com grande fluxo de pessoas e mercadorias, além de objetos tecnológicos e institutos de pesquisa que estão sempre buscando aprimorar as tecnologias. Além disso, as cidades são os centros de decisão política, de prestações de serviços e de finanças. Assim, em diversas situações, os trabalhadores rurais estão frequentemente nas cidades para resolver questões como documentos em cartórios, dinheiro no banco, para cadastrar cooperativas em cartório, registrar seus filhos, etc. Por mais que haja alguns serviços disponíveis nas cidades rurais, nos campos, determinadas funções ainda se limitam apenas aos grandes centros urbanos. O crescimento das cidades. Quando abordamos assuntos sobre urbanização do Brasil e do mundo, é importante que saibamos que crescemos e que o crescimento urbano e a urbanização são progressos integrados e processos também que trabalham de maneiras distintas. Elas elucidam indicadores diferentes para o estudo geográfico. O crescimento urbano diz respeito ao aumento da população que vive nas cidades e à ampliação do espaço urbano produzido, ou seja, é quando o número de habitantes urbanos aumenta e a cidade cresce. E a urbanização, por sua vez, corresponde a transferências de pessoas rurais para as cidades grandes. Isso se chama a migração campo-cidade. Então, considera-se urbanizado, portanto, um país onde a população residente das cidades é superior à população rural. Vamos conhecer o que é rede urbana. A rede urbana é o conjunto integrado de cidades que estabelecem relações econômicas, sociais e políticas entre si. As grandes cidades reúnem uma maior gama de comércio, serviços industriais, centros financeiros e políticos, pois o crescimento das cidades está relacionado com a concentração de renda e atividades econômicas. Esse é um exemplo de uma rede urbana. O que isso significa? Que são cidades que estão ligadas uma entre si, ou seja, são grandes metrópoles que uma cidade serve à outra, em vários setores e em várias funções. Isso se chama uma rede urbana. Vamos agora conhecer o que é hierarquia urbana. No Brasil, assim como a maioria dos países do mundo, o padrão de urbanização por metropolização é o processo de crescimento urbano de uma cidade e sua constituição como centralidade de uma região metropolitana, ou seja, de uma área composta por vários municípios que possuem uma dinâmica territorial em comum. Esse padrão é concentrador e produz certas relações de dependência entre cidades. Os maiores centros urbanos apresentam uma economia mais diversificada e oferecem mercadorias e serviços às menores. Neles, concentra-se sistemas bancários, sedes de grandes empresas nacionais e multinacionais, e centros de abastecimentos, como lojas de departamento, hospitais variados, as escolas, universidades e centros de pesquisa de excelência e entidades políticas administrativas centrais na política nacional. Esse é um exemplo, através do mapa do Brasil,
mostrando sobre a hierarquia urbana. O que significa? Hierarquia é quando se tem uma cidade ou duas ou três maiores, que são grandes metrópoles, e ao redor delas existem cidades menores que precisam dessas cidades maiores para se manter. Ou seja, nas cidades maiores existem as tecnologias, os grandes hospitais, como por exemplo, nós podemos citar aqui Maceió, né, Alagoas, podemos citar também Arapiraca. Arapiraca e Alagoas é considerada uma grande metrópole. Ao redor dela existem cidades menores que precisam do desenvolvimento de Maceió, precisam do desenvolvimento de Arapiraca, porque se concentra grande modernidade, produtos industrializados, várias lojas de departamentos, né? É, hospitais avançados. Então, essas cidades menores que ficam ao redor precisam das grandes metrópoles, que no caso aqui é Alagoas e Arapiraca. Então, isso se chama hierarquia urbana. É quando as cidades menores precisam das cidades maiores. E para finalizar, vamos marcar as páginas 32 e 33 do nosso livro e responder com muita atenção. Até a próxima aula.